Depois de quase 2 meses de folga, as férias chegaram ao fim, para a tristeza da criançada que aproveitou o período para acordar mais tarde. Em determinado momento da vida escolar, os estudantes precisam mudar de turno. Se estudavam à tarde e vão para o período da manhã, têm que acordar mais cedo. Fernanda, de 8 anos, já combinou com sua mãe que sua vida vai mudar. Ela, que dormia depois das 11 horas todas as noites, prometeu ir para a cama pelo menos 1 hora mais cedo. Agora eu tô dormindo mais cedo. E esse cedo seu, que horas que é? 10 horas. De mais ou menos 10 horas da manhã. Então, agora ela vai ter que aprender a dormir mais cedo para poder acordar mais cedo, né? Segundo os médicos pediatras, a decisão necessita de um período de adaptação para que a criança ou adolescente comece a se acostumar com os novos horários. Existem algumas dicas importantes. Primeiro, toda criança tem que ter um sono de pelo menos 8 horas. Então, deve-se programar que hora que essa criança vai acordar de manhã, que hora que é a escola. Normalmente a escola é 7 horas da manhã, essa criança vai ser acordada em torno de 6 horas da manhã, então ela tem que, no mínimo, dormir às 10 horas da noite. Então, o sono é importante. Segundo, assim como o horário de verão, o organismo tem uma certa resistência em adaptar. Então, a primeira, no máximo a segunda semana, é um período de adaptação do corpo físico. Então, a criança tem dificuldade em acordar, mau humor para levantar. Então, é interessante a mãe acordar essa criança uns 10, 15 minutos antes. Segundo, essa criança não pode ir em jejum. Quem estuda de manhã, é necessário que a criança tome um café da manhã, tá? Por quê? Porque o cérebro, ele se alimenta principalmente de oxigênio e de carboidrato, no caso o açúcar, tá? Então, é interessante, por exemplo, um pão com manteiga, um leite com café, um suco, ele tem necessidade de ter essa alimentação antes de ir para a escola de manhã, senão é frequente a criança ter a cefaleia, que é a chamada dor de cabeça, a queda de pressão, ou às vezes o desmaio por falta do alimento para o cérebro, tá? Então, mas as mães têm que ficar tranquilas que esse processo é um processo de adaptação de 1 a 2 semanas. O ser humano possui o ritmo denominado circadiano, um ciclo de sono-vigília. Isso acontece no sistema nervoso. É isso que nos mantém dormindo ou acordado. Ao mudar o turno da escola, é preciso modificar um pouco o ritmo, ajustar o relógio biológico, alerta os médicos. E neste processo de adaptação, é importante a participação de toda a família. A criança, normalmente, dependendo da idade, ela não se desliga enquanto os pais ou alguém estiver em casa ligado, né, assistindo televisão, fazendo algum barulho. Então, é importante a rotina que a hora que a criança vá dormir, o ideal é que todo mundo durma. Para aquelas crianças que ainda mamam, né, que vão para a escola, ainda mamam, então, para acordar de bom humor, é interessante a mãe, um pouquinho antes de acordar, dar uma mamadeira, tá? Porque aí ela já acorda alimentada, ela acorda com humor melhor, porque uma das coisas é o mau humor, a resistência para se levantar, a resistência para trocar de roupa, e a resistência para tomar o café da manhã, mas é um processo adaptativo. A partir do momento que a criança ela gosta da escola, ela tem os amigos, ela dá prazer para ela, isso tudo some. E esta mudança vai acontecer na casa da farmacêutica Soraya. De acordo com ela, toda a família vai ter que se adequar ao horário da pequena Fernanda. Todo mundo vai ter que entrar no esquema. Vou ter que acordar todo mundo cedo, aí vai, mas eu acho que aí o período da tarde tem livre para fazer outras atividades, né? Além do dever de casa, que às vezes dá trabalho para acordar cedo e fazer. Então, tem um período mais comprido, né? Na escola, os professores já estão acostumados a ver aquele rostinho sonolento no início do ano. E eles têm que resolver o problema com muita conversa. Através de bastante conversa e conscientizando, né, esses alunos que têm que mudar essa rotina, é preciso dormir mais cedo, né? Os pais também têm que estar atentos quanto a isso, né? Para poder a criança chegar disposta aqui na escola, né? Então, é uma mudança mesmo para eles.
Para as crianças que vão pela primeira vez à escola ou mesmo à creche, o pediatra Márcio Eli também deixou dicas importantes. É preciso conversar com a criança para que não haja traumas. Afinal, o estudante vai sair do convívio a que está acostumado. É importante que a mãe não se atrase na hora de buscar a criança, que a criança, se a mãe atrasa a primeira vez para buscar a criança na escola, pode gerar um sentimento de abandono. Então, o primeiro dia, e a mãe sempre incentivar, sabe? Incentivar que vai começar a escola, falar, você vai ter novos amigos, você vai conhecer mais pessoas, e não, assim, evitar frases, coitadinho, acabou as férias, coitadinho, vai começar as aulas, vai sofrer. A escola tem que ser ligado a um momento de prazer para a criança, e não e dissociar isso, que férias é prazer, escola é ruim.